Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com grande alegria que acolho você, meu irmão, minha irmã, a essa nossa mensagem e a nossa reflexão de hoje. E podemos assim dizer que essa mensagem, essa reflexão, é uma mensagem de conforto e de esperança para aqueles que dedicam um pouco da sua vida, um pouco do seu tempo para fazer a vontade de Deus, para estar na presença de Deus. E também podemos dizer que essa mensagem é uma mensagem de motivação, porque ela também vai nos motivar a buscar e a estar na presença de Deus e fazer a sua vontade. É o texto que nós vamos ouvir agora, vai nos dizer. Jesus diz no Evangelho Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31. Jesus vai dizer assim: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, com todos os anjos, sentará no trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas do cabrito. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolheste, nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, estava na prisão e vieste até a mim. E nesse texto que nós acabamos de ouvir, é um texto de esperança, um texto de consolo para nós, porque aqui fica claro para nós que Jesus deixa claro para nós que há uma diferença. Há uma diferença entre aqueles que buscam a Deus. Há uma diferença entre aqueles que renunciam, aqueles que sacrificam a sua vida por causa de Jesus, por causa do Evangelho. E aqui fica claro para nós que o reino de Deus é diferente do reino desse mundo. Porque nesse reino desse mundo, no mundo que vivemos, nós vemos acontecer que a pessoa não faz nada, ou muito pouco, mas ela tem privilégios, ela já senta, como tem um ditado, já chega e já senta na janela. Mas no reino de Deus não é assim, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é justo. E Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz distinção, Deus não tem panelinha. É por isso que o texto que nós ouvimos
deixa claro que quando o Filho do Homem voltar na sua glória e sentar no trono glorioso, e as nações se reunir diante dele, ele vai separar uns dos outros. Ele vai separar uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas do cabrito. E o profeta Malaquias vai dizer, Deus vai dizer através do profeta Malaquias, Deus diz assim: no dia que eu agir, vocês verão que há uma diferença entre aquele que me segue e daquele que me serve. Há uma diferença entre o justo e o injusto. Meu irmão, minha irmã, eu creio que você saiba, mas nada passa despercebido diante do olhar de Deus. Nada que nós façamos passa despercebido diante do olhar de Deus. Jesus disse que um copo de água que nós der para o irmão não vai não vai ficar sem a sua recompensa. Por isso há uma diferença, aqueles que seguem, aqueles que servem, aqueles que dedicam a sua vida para fazer que o reino de Deus aconteça. Quantas pessoas que renunciam talvez um final de semana, renunciam o lazer, renunciam a sua vontade para fazer uma vontade de Deus. E cada renúncia, cada sacrifício que façamos, Deus vê. E no dia do juízo, vai haver uma diferença, sim. Porque Deus é um Deus justo. Aquele que não fez nada, ou fez pouco, ele vai ter a sua recompensa, cada um receberá a sua recompensa. Por isso, eu digo a você, que talvez tenha renunciado, talvez tenha sacrificado um pouco do seu tempo, um pouco da sua vida para seguir Jesus, para servir Jesus. E Deus está dizendo a você que, Jesus está dizendo a você que no dia do juízo há uma diferença. Há uma diferença e Ele vai dizer a palavra lá em Malaquias que o Senhor diz assim: no dia que eu agir, vou tratá-los benignamente, como o pai trata com indulgência o filho que o serve. E vereis de novo que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Então, talvez nós não veremos aqui nessa terra que há essa diferença. Pelo contrário, às vezes aqui nessa terra, nesse mundo, são os arrogantes que são os arrogantes que prosperam, são aqueles que cometem iniquidade e ousam tentam a Deus, mas no dia do juízo nós veremos que há sim uma diferença. Portanto, eu digo a você, Deus é justo, Deus é amor, e Deus há de recompensar todo aquele que renuncia, todo aquele que sacrifica a sua vida, o seu tempo, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho.
No dia que eu agir, diz o Senhor, havereis que há uma diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. No dia do juízo, o Senhor vai separar. Vai haver uma diferença. E você, que tem lutado, você que tem buscado a Deus, você que tem servido a Deus, Deus tem uma recompensa para você. A sua recompensa será maior. Porque Deus não é homem para mentir. Deus é fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.